Olá, amigos. Esse vídeo aqui, ele vai estar centrado na PEC 47, na transposição. E também devo uma explicação a muitas críticas que recebi, né? Críticas construtivas ou não construtivas, mas aceitas pelo ato democrático de poder meus filiados ou outras pessoas se manifestarem a meu respeito. Vamos falar da PEC 47, transposição. Tivemos uma reunião muito boa com os líderes dos partidos no Congresso Nacional, a qual eu falei sobre a questão que não onera a União, que esse era o maior impacto que estava criando um obstáculo com o Hugo Mota. Foi uma reunião muito produtiva, fui muito elogiado pelos deputados federais, os líderes, né? Pelo meu posicionamento sincero, né? Como agora eu vou ser sincero. Olha, nós não avançamos ainda na PEC 47 pelos últimos acontecimentos a nível nacional. Vocês têm que entender que eu não quero estar fazendo matéria dentro do Congresso Nacional simplesmente para aparecer no vídeo. Qualquer vídeo que eu faço, graças a Deus, é 6.000 visualizações, tem deles que é 30. Eu estou com um vídeo que gravei que está quase 1 milhão de visualizações, ou seja, passou de 500.000 para frente. Então eu poderia estar lá gravando, aparecendo na fita. Mas eu tenho uma comoção aqui dentro com a transposição e a sinceridade. Nós fizemos aquela reunião com os líderes, ficaram dos deputados irem com o Hugo Mota. O que ocorreu nesse período? A PEC da blindagem, ocorreu a PEC também da anistia, a urgência da anistia, ocorreu dentro do Congresso Nacional toda uma polêmica, né, umas matérias polêmicas que jamais o presidente da Câmara dos Deputados ia parar para a PEC 47 um momento de comoção nacional. Dentro do Congresso Nacional a pauta estava muito polêmica, então muitas vezes a gente não tem clima para avançar. Eu recebi algumas críticas em relação por que eu não falo mais da PEC 47. Olha, nós estamos trabalhando. Recentemente agora eu falei com o João Cipriano, com algumas lideranças ligadas ao senador Randolfo Rodrigues. Temos aí uma agenda, né? Uma promessa da gente estar junto com o senador Randolfo Rodrigues e também com o líder Sidney, que vem fazendo um trabalho brilhante dentro do Congresso Nacional. Queremos agradecer os esforços de todos os deputados, mas eu posso dizer para vocês que o líder de Rondônia, né, da bancada de Rondônia, o Maurício Carvalho, ele precisa se esforçar mais um pouco, né? Apesar que também eu compreendo devido à agenda dentro do Congresso Nacional. Mas eu estou lutando como sempre lutei. Por exemplo, essa semana, essas matérias polêmicas vão acabar. Você viu a reunião da ONU, você viu a interação do Donald Trump com o Lula, e aí trouxe uma nova demanda de calmaria para o Congresso Nacional. Você viu ali a questão do Paulinho da Força, que já começou a chutar o balde contra a PEC da anistia, e isso trouxe ali um temperamento muito quente dentro do Congresso Nacional. Com toda sinceridade, quem entende dos bastidores do Senado e da Câmara, né? Eu posso dizer que eu ainda entendo um pouco, porque eu trabalhei 25 anos. Trabalhei na Câmara, eu acho que 19 anos, 18 anos, e trabalhei no Senado como CNE, cargo de natureza especial. A gente tem uma certa experiência dos bastidores, não só do regimento interno, mas a gente tem do clima, né? Então eu senti que o clima não era propício. Como os deputados Silvia Cristina tentou muito avançar na questão de ir com o Hugo Mota,
mas encontramos esses intempéries momentâneos. É isso que eu quero que vocês compreendam. Uma coisa, recebi muita crítica num último vídeo que eu fiz, porque eu estava falando da questão do Brasil, que chega também a atrapalhar a nossa PEC e outras demandas nacionais, que é o caso da briga ali dentro, né? Da anistia e tal. Se nós conseguíssemos votar a anistia, isso já teria acabado. Aí eu fui defender meu ponto de vista como defendi do Lula, né? Na época eu gravei 3 vídeos defendendo o Lula para sua livre expressão, que ele fosse libertado para concorrer às eleições, como graças a Deus ele foi e ganhou a eleição, como poderia ter perdido. Ele pode ter participado de Petrolão, não sei o que, de Ilão, mas ele tinha direito à liberdade e a sua liberdade e a força de expressão. Eu gravei 3 vídeos para ele, um deles deu 6.000 visualizações. O que o pessoal da direita disseram? Que eu era petista de carteirinha, mas eu não estava defendendo o PT, eu não estava defendendo a figura ideológica do Lula, eu estava defendendo o Lula livre, como hoje eu defendi o Bolsonaro livre. Entendam vocês, Lula não é um monstro, nem nunca foi. Olha, todo mundo condenava o Lula, não sei quantas instâncias, etc., prenderam e tudo, ele foi solto e concorreu. Hoje ele é o presidente do Brasil, ele é um monstro? Ele está acabando com o Brasil? Não, ele é um presidente, né? Embora tenha sido condenado em várias instâncias por corrupção, roubo, desvio de dinheiro, petrolão, mensalão, não sei o quê, perdão. Então, mas ele é um grande presidente, um grande estadista, adoro ouvir os discursos dele, como amei ver na ONU os discursos do Lula. Eu tenho um prazer em ouvir o Lula. O Lula tem convicções ideológicas maravilhosas para o nosso país. Agora, nós entendemos que o Lula tem um problema de vingança, e isso é natural e inerente do ser humano, porque ele foi preso. Então ele quer que o Bolsonaro passe pelas mesmas condições que ele passou, né? Isso é inerente do ser humano. Mas eu vejo nele hoje mais light, né? Quando eu defendi agora o Bolsonaro, eu tive que fazer algumas colocações. Ele tem que ter liberdade, vamos acabar com isso. Nós não temos um pedófilo monstro, um latrocínio, um estrupador, um assaltante, um cara perigoso. Não, o Bolsonaro não é essa pessoa. E as pessoas muitas vezes trataram o Lula como trata hoje o Bolsonaro, como se ele fosse um objeto, um isqueiro, ou qualquer outro objeto. Não, podemos condenar ele a 37 anos, 27 anos de cadeia, não é nada. Ele é um ser humano, ele é pai de família, ele é esposo, né? Então, a liberdade do Bolsonaro com a anistia não é só para defender o Bolsonaro. Se nós conseguíssemos votar essa anistia, que agora está aí com Paulinho da Força e tal, acabaria todo esse problema. É mais importante a vingança. Olha, eu não estou querendo que o Bolsonaro seja solto para poder ganhar a eleição, para poder derrotar o Lula, não. Dê livre expressão a ele, como nós demos ao Lula quando ele precisou. Fui muito criticado pela direita, como hoje estou sendo criticado pela esquerda, né? Eu diria pelos petistas. Então, temos que acabar com isso. É um momento de uma reflexão. O cara é um monstro, é um serial killer, realmente representa um grande perigo para a nação brasileira? Não, não representa. Mas e aí, não tem as urnas? Olha, a gente está passando um período, desculpa eu misturar as coisas da transposição, nós estamos passando um período que dizem, o Senado foi lá e disse, não, nós vamos aqui enterrar a PEC da blindagem porque as ruas pediram. Mentira, né? A gente tem que ser sincero. Quem mais pediu pela absolvição
do Bolsonaro do que as ruas. Quem mais teve força nas ruas? Lógico que foi a direita, com um mar de pessoas. Por acaso a opinião pública de maioria pressionou o Senado a votar a favor da anistia? Não. Mas houve uma manifestação com cantores, eles arrumaram a desculpa e disseram, não, por pressão da rua, a opinião pública é isso e aquilo. A televisão mente, que é a opinião das ruas. Se você fosse levar a sério a opinião da rua, e qualquer petista sabe disso, ele pode não aceitar isso publicamente, falar publicamente. Mas qualquer petista sabe que a maioria dos brasileiros são a favor da absolvição, da livre expressão do Bolsonaro, e que ele volta a ser candidato. Ora, se vocês dizem que a maioria da população está contra a anistia, ora, e tem maioria absoluta, que a opinião é contra o Bolsonaro, qual a preocupação de vocês? O Bolsonaro será nulo nas votações e nas urnas. Contra fatos não há argumento, é só indagar. Hoje em dia as pessoas têm medo de indagar. Indaga aí. A televisão diz que a população brasileira é contra o Bolsonaro por causa do golpe, não sei o que e tal. Ora, se a maioria é contra, deixa ele ser candidato. Ele vai ser candidato, vai perder e vai para a cadeia. Simples assim, né? Então eu queria dizer para todos os meus filiados que acompanham o meu trabalho da transposição, que nós estamos fazendo uma agenda. Hoje eu liguei para o Senado e para a Câmara, mantive contatos muito fortes. Essa semana limpou a pauta do Congresso Nacional, acalmou os ânimos, foi ali sepultada a PEC a PEC que dava blindagem para os deputados, a calmaria voltou. A semana que vem, nós vamos estar junto à PEC 47, que aí nós temos clima. E aí vocês vão me ver todo dia gravando do Congresso Nacional e fazendo o meu trabalho como eu sempre fiz. Eu garanto para vocês, de todo o coração, primeiramente com Deus na frente, como sempre, né? Agora eu quero dizer para vocês que esse é um momento de reflexão, de paz, né? Vamos acalmar os corações e deixar as coisas transcorrer politicamente. Por que existe um parlamento? Para que existe um parlamento? É para evitar esse tumulto. Põe lá, o parlamento vota. Vota contra, vota a favor. E o Brasil segue, né? Agora, um partido ficar obstruindo votação e o outro querendo impor as suas determinações por causa do Supremo, e a influência do Supremo. E aí eu queria mostrar para vocês o porquê da minha preocupação com essa questão do judiciário. O Supremo está quase agora se acalmando os ânimos, né? Por quê? O Supremo sempre foi muito respeitado. A gente tirava foto quando aparecia lá no Congresso um ministro. Já tirei muitas fotos com Gilmar Mendes, meus amigos, todo mundo corria. Porque nós tínhamos aquele respeito profundo. Olha, a última instância, ali está a justiça. Se eu tiver um problema, STJ, primeira instância, STJ, nós vamos até o Supremo. Lá ali nós temos uma corte imparcial que pode resolver nossos problemas. Então nós tínhamos essa imagem do Supremo, né? E como deveria ser, e como pode ainda ser. O Supremo é algo assim como sagrado para a nossa nação. Ele tem que ser a última palavra da justiça, da paz, da compreensão. Então essa esperança, essa imagem do Supremo no nosso coração tem que ser revivida, não é? Nós não podemos ter um Supremo cheio de politicagem, né, de influência para o executivo, de influência para B ou para C, de vingança, de luta política, né? Ou intervenção dentro da Câmara dos Deputados. Antigamente, quando você
votava uma matéria, peço perdão aí, quando você votava uma matéria no Congresso Nacional, que alguém reclamava por inconstitucionalidade da matéria, isso era o último, vamos dizer assim, era algo raríssimo. Aí o Supremo vinha e dava a última palavra. E todo mundo ficava calado. O Legislativo ficava calado, o Executivo ficava calado. Porque foi dada uma votação, né, não monocrática, uma votação do colegiado, com muito respeito à Constituição. Então era uma raridade o Supremo desafiar o Legislativo, né, porque ele fazia seu papel. E nós tínhamos muito orgulho do Supremo. Eu quero dizer para as novas gerações que o Supremo nunca foi isso que você está vendo aí. O Supremo era diferente. Era nossa guarda, né? A nossa guarda imperial, a última palavra com imparcialidade. Então o Supremo trabalhava nos autos. E aí vinha com aquelas argumentações, falando de filosofia, de grandes constitucionalistas da Grécia Antiga. Era bonito você assistir, né, uma decisão do Supremo. E a gente assistia com muito orgulho. E nos sentíamos seguros que se ocorresse um problema na área empresarial e industrial, iriam cair lá no Supremo, e o Supremo era absolutamente imparcial. Mas isso acabou. A nova geração tem que conhecer que o Supremo era diferente. E eu creio que muitos ministros do Supremo não vão querer jogar no lixo toda a sua história, né? Como o Carmen Lúcia, outros ministros ali, o Barroso, o Fachin, jogar no lixo por questões políticas, questões monocráticas do próprio, que chama o careca, Alexandre de Moraes. O problema é que o Alexandre de Moraes chegou com uma visão contemporânea dentro do Supremo, e ali instruído por trás do ex-presidente, né, que estava lá, o ex-presidente que indicou ele, e outras ideias diferentes. E não sei o que foi que ele usou, que ele pegou a história de todos os ministros e botou só na mão dele. Imagine você o futuro desses grandes ministros, como Carmen Lúcia, Fachin e Barroso, etc., serem lembrados apenas como um capacho de outro ministro, seja do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro. O que eu mais admiro, e deve ser assim, é cada ministro defender o seu papel, da sua ideia, né? Acompanhar o relator ou não, mostrar onde discorda do relator, e cada um ter sua independência. Se não, eu não sou covarde, eu vou votar a favor do Alexandre, eu sou durão, que a nação mundial vai nos entender como um grande baluarte da luta contra os Estados Unidos, contra o bolsonarismo, contra a direita. Não! Cada ministro tem que exercer seu papel com cautela, com profundidade, com alma e com senso de justiça. Eu ainda acredito que o Supremo pode voltar a ser a honra que era antes. Agora, essas coisas atrapalharam até a PEC 47, porque essa briga entre o Supremo e o Legislativo e o próprio Executivo criou um clima de muita polêmica dentro do Congresso Nacional e nos engessou. Então, a partir da semana, eu estou dando uma satisfação aos meus filiados, a partir da semana que vem, você não vai ver eu falando em Supremo, o INPEC da anistia, não. Eu vou centrar só na transposição. É que não havia clima para se trabalhar a transposição à PEC 47. Agora nós vamos fazer uma pressão junto a Maurício Carvalho, né? O líder da bancada de Rondônia,
se aproximar do Randolfo Rodrigues, você deve estar estranhando que o autor dessa PEC é o Randolfo Rodrigues. O pessoal está tomando um caminho isolando o Randolfo Rodrigues. Enquanto vocês isolarem o Randolfo Rodrigues, vocês não avançarão na PEC, né? Temos aí por trás um ex-senador magnífico, que vocês não sabem o tanto que eles estão ajudando aí, dois ex-senadores, que estão fazendo nos bastidores o seu papel. E aqui eu falo do Romero Jucá e falo do Expedito Júnior, que levou nas costas por um tempo a transposição. E ele hoje faz um papel, né, nos bastidores do Congresso Nacional, no anonimato, buscando ali um entendimento para a PEC 47. Que Deus nos abençoe. Eu aqui tive a satisfação que sou obrigado a dar aos meus filiados. Depois vou gravar um vídeo sobre nossa ação judicial.